Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende o povo, traz um rádio novo e a modo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Vai você pensar um novo nesse mundo novo que a função está. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. 18h04 na Paraíba, os destaques do programa desta terça-feira. Reta final para as convenções agita os partidos e provoca reuniões com vistas às eleições de outubro. Presidente Lula bate papo de meia hora por telefone com Joe Biden e a situação da Venezuela foi destaque na conversa. Celso Amorim acha que o Brasil precisa ter cautela em relação à situação venezuelana. O pau está quebrando em Caracas e outras cidades da Venezuela. Quase 800 pessoas foram presas, 7 já morreram e muitos policiais estão feridos. Prefeito de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, vai ser investigado pela Polícia Federal. Fabiano Feldrin é aquele que sugeriu a cabeça de Alexandre de Moraes na guilhotina. Os destaques do cotidiano. O Cidade em Revista está no tablet, no computador, no celular, no rádio, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 5:05. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número
98198-4495. 98198-4495. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. Falou, Roberto. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, precisamente 6h10 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos, tudo bem com vocês? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo e as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. A você de perto e a você da distância, a minha saudação, o meu melhor agradecimento. Lembrei que semana passada, acho que na quinta-feira, teve um ouvinte que disse: qual é a cidade mais distante de Campina Grande onde tem alguém me escutando agora? E naquela
oportunidade, naquele momento, eu respondi que pelo painel que eu recebo aqui, era Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E agora também, nesse instante, vejo o mapa do Brasil, tem um pontinho lá no Rio Grande, eu vejo aqui que é a cidade de Farroupilha. Então, aos gaúchos, aos catarinenses, aos capixabas, tem ouvinte aqui em Vitória do Espírito Santo, tem também na cidade de Serra, que é na Grande Vitória, a quem está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao pessoal mais para cá no Nordeste, por exemplo, tem gente na Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Salvador, Barreiras, muito obrigado pela audiência, Maceió, aqui vejo que Aracaju também tem ouvintes, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, muito obrigado, Natal, Rio Grande do Norte, Fortaleza, capital cearense, subindo um pouco mais, tem São Luís, tem Belém, capital do Pará, e lá em cima, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, nesse instante também tem alguém nos acompanhando. Boa noite. Minha amiga Bernadette Batista de Oliveira está agora em Roma, na Itália. Não aparece aqui no mapa, Bernadette, porque você está pelo Facebook. Mas se você for para, por exemplo, a outra plataforma, que é clicar aí no WhatsApp, aí vai aparecer a sua posição em terras europeias. Sueli Policarpo, boa noite. Boa noite também para Fefé Cavalcante e que Deus abençoe a todos vocês. Vocês já devem ter ouvido aquela máxima, aquele chamado dito popular, de que quem diz o que quer muitas vezes ouve o que não quer. E quem faz o que quer precisa acabar com as consequências daquilo que faz. Semana passada, salvo engano, foi na quinta-feira, na televisão, eu mostrei que durante uma visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, onde a gente tem ouvinte, eles estavam lá numa espécie de exposição agropecuária, parecia um parque de exposição de animais, visitando ali as baias onde estão os cavalos, os touros, as vacas, aqueles exemplares bonitos que são colocados para a exposição, e a comitiva observando também aquelas máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras e tudo mais. E lá para as tantas, eles passam perto de alguns cavalos, e o prefeito de Farroupilha, senhor Fabiano Feltrin, que é do Partido Liberal, ele olhou para um cavalo e disse: parece com quem? Aí olharam assim, ninguém respondeu, aí ele próprio respondeu: parece com o ministro Alexandre de Moraes. Não sei por que ele achou semelhança entre o cavalo e o ministro Alexandre de Moraes. Aí deram uma risadinha, Bolsonaro sorriu, os outros também sorriram, e eles foram caminhando, e um pouquinho mais para frente tinha lá uma guilhotina. Vocês sabem o que é uma guilhotina? Aquele instrumento inventado lá nos primórdios, na França especialmente, quando os inimigos de quem governava eram guilhotinados em praça pública. É uma espécie de máquina que tem lâminas afiadas e um espaço onde colocavam lá a pessoa que teria a cabeça arrancada e de repente soltavam, subiam, levantavam com a corda, aquela navalha, aquela espécie de facão, aquela lâmina, e de repente soltavam. Quando soltavam, separava a cabeça do corpo. Então muita gente foi guilhotinada na França. Tem lá a Praça da Liberdade, Praça disso, Praça daquilo, onde o pessoal que vai à França visita, tornou-se ponto turístico. E quando passavam por essa guilhotina, aí o prefeito Fabiano olhou assim e disse: ó, botar a cabeça dele aqui, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Na oportunidade em que nós mostramos essa imagem na televisão,
Eu dizia, Roberto Guzmão, para o companheiro Anchieta Araújo, olha, preste atenção que as parabólicas de Alexandre de Moraes vão ser direcionadas para esse prefeito. Vai sobrar para ele, porque o ministro não perdoa a ninguém. Pois bem, Alexandre de Moraes autorizou hoje, terça-feira, a abertura de uma investigação contra o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, por incitação ao crime. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e o caso já foi encaminhado à Polícia Federal. Pronto, está aqui, matou a charada em relação à data. Quinta-feira, que passou, dia 25, Feltrin disse em transmissão ao vivo pelo Instagram que se fizesse uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, é só botar ele aqui na guilhotina, ó. Aí mostrou. Está aqui a homenagem para o ministro, disse o prefeito, enquanto acenava e encenava a decapitação na réplica de uma guilhotina. O fato, como eu disse, foi durante uma visita do ex-presidente Jair Bolsonaro àquela cidade gaúcha, meu amigo Djalma Neves. Feltrin depois divulgou uma nota, olha só, em que negou qualquer incitação ao crime e disse ter apenas se tratado de uma brincadeira, usando o nome do ministro Alexandre de Moraes. Embora eu seja de fato um crítico de sua atuação, é inadequada qualquer alusão a atos de violência. Quando ele viu a AM que tinha feito, né? A alusão semelhante já foi usada em outro momento pelo próprio ministro, mas isso não exime o equívoco ao qual reitero meu pedido de desculpas, disse ainda o chefe do executivo de Farroupilha. A fala, portanto, não refletiu nenhuma vontade pessoal ou qualquer espécie de incitação. A minha trajetória, disse o prefeito, mostra que sempre respeitei as pessoas e as instituições, e assim eu quero prosseguir. Mas essa nota de desculpas não impediu o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, de acionar o Supremo e pedir uma investigação contra o prefeito diante da gravidade da conduta. E no pedido, o Procurador-Geral da República mencionou apurações que têm como alvo a existência de organização criminosa responsável por ataques sistemáticos aos seus adversários, ao sistema eleitoral brasileiro e às instituições públicas por meio da propagação de notícias falsas e estímulo à violência contra autoridades da República. Em decisão assinada ontem, dia 29, o ministro Alexandre de Moraes deu 60 dias para a Polícia Federal concluir as investigações e, em seguida, retirou qualquer sigilo sobre esta investigação. Meu amigo Beto Farias, que está em São Luís, capital do Maranhão. Dá para a gente dizer, usando também uma linguagem bem popular, que esse prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, pegou em peso. São 6h20 na Paraíba. 18h20, nós temos o apoio cultural de Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. Anatólio Chaves atende pelos terceiros. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. O telefone dele é 9. Tem aqui um ouvinte que está fazendo uma observação de que, vez por outra, tem uma falha na transmissão pelo Facebook. Eu quero esclarecer que por aqui está tudo normal. Essas plataformas digitais, elas dependem de servidores, de antenas, de sistemas de satélite, equipamentos espalhados pelo mundo todo. Então a gente acha ruim quando tem uma falha qualquer. Ontem nós tivemos uma falha, aqui de perto de uns 8, 10 minutos do programa, por conta também de questões ligadas à tecnologia. E não tem o que fazer. A gente acha ruim, a gente reclama, mas é bom dizer que nenhum de nós, nem eu e nem vocês aí que estão me escutando, nenhum paga nada para usar WhatsApp, Facebook, Instagram, essas plataformas digitais todas. É claro que, indiretamente, você
digamos assim, paga um preço que é receber aqueles comerciais, aquelas mensagens publicitárias, aquilo tudo. Mas eu quero dizer que ninguém desembolsa nada. A gente se acostuma tanto usando essas tecnologias que a gente se acha meio dono. E se acha até no direito de exigir que não falhe. Mas vamos fazer o quê? É assim. As falhas acontecem. Por aqui não é. Tenham certeza você de que eu faço o que posso. Eu compro os equipamentos mais modernos. Eu saio descobrindo, fuçando, como a gente diz aí pela internet. E sempre que eu vejo uma coisa interessante, um equipamento mais moderno para assegurar a melhor qualidade do trabalho, eu compro, eu invisto nisso. Mas aí a outra parte não depende de nós. Agora são 18 horas e 22 minutos na Paraíba, 6h22. Faço aqui o registro da audiência do amigo Aloysio 10 anos. Turma boa de Remígio, nós temos uma audiência muito grande nesse brejo paraibano, até chegar lá na divisa com o Rio Grande do Norte. Helenilton de Jesus, boa noite. João Alcântara, meu amigo João nas Malvinas. Antônio Clemente lá em Pocinhos, Juscelino Salles, boa noite, Nogueira em Barra de Santa Rosa, amigos do restaurante Miura, quem mais? Wilson Siqueira, Marcos Soares, no Rio de Janeiro, professora Geovita Maranhão, está dizendo aqui que quem procura acha. Pois é, eu não vejo razão para alguém fazer esse tipo de provocação. Tem coisa que você pode até pensar, porque pensar ainda não está proibido, né? Um dia vai ser. Mas por enquanto ainda não é proibido você pensar. Pense e fique calado. Agora, algumas pessoas não se seguram. Elas pensam e têm que externar aquele pensamento. Aí muitas vezes se estrepam. Olha aqui quem também está me acompanhando. Beto Farias mandou a mensagem. Bem pertinho aqui de casa. Um carro abandonado com mais de R$1 milhão na mala. Isso aconteceu no conjunto Renascença, bairro do Renascença, lá, foi aí em São Luís, Maranhão, perto da casa do Beto, foi em São Luís. Quem mais? Meu amigo Walter Carneiro, está dizendo que o som está estranho, mas aí o pessoal vai ter que se acostumando, porque é a evolução das coisas por aqui. Quem mais? Meu amigo Branco Miguel, lá em Cacimba de Dentro, sempre acompanhando, está em José Pinheiro, também nos ouvindo. E deixa eu confirmar que o Branco Miguel realmente está na cidade de... Deixa eu passar a limpo a hora certa, porque são 6h25, pontualmente 18h25 na Paraíba. Passando a limpo aqui as mensagens que chegam, tem um ouvinte que diz assim: esse Paulo Bonet está afinado com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre. Não havia a harmonia, a chamada harmonia entre os poderes no governo passado. Por quê? Porque Bolsonaro engrossou o cangote. Engrossou o cangote com o Supremo, engrossou o cangote com parte do Congresso Nacional. E aí você vai fazer o quê? Lula, que é esperto, Lula, que já foi preso por decisão do Judiciário Brasileiro, foi condenado, passou 580 dias na cadeia. Você sabe o que significam 580 dias na jaula? Ninguém quer passar uma experiência dessa, né? 580 dias com 580 noites. Aí Lula sabe que não adianta ir contra o sistema. Quando foi, se estrepou. Então o Lula disse: sabe uma coisa, já que anularam os processos todos e me reabilitaram para candidatura, se eu ganhar, eu vou me entrosar com esse povo todo. Pronto.
Todo mundo está bem, todo mundo está se dando bem. Agora, engrossou o cangote, eles tiram. Não tem jeito. Não tem jeito. O que mais aqui? Carro abandonado, já falei. Gregório. Paulo, o áudio da sua fala está bem moderno, como se estivesse num ambiente mais amplo. Mas a voz está legal. A tecnologia, a gente vai buscando melhorar. No começo todo mundo estranha, depois todo mundo assimila. Na sua opinião jornalística, o presidente Nicolás Maduro conseguirá estabelecer a paz na Venezuela? É o que pergunta aqui o Luiz de Souza, professor Luizinho. Professor, eu acho muito difícil. A situação na Venezuela passou de todos os limites. O povo venezuelano já sofria quando o presidente ainda era Hugo Chávez. Não sofria tanto quanto agora, sob a tutela do Maduro, mas já sofria. Vocês sabiam que aqui não vai, entendam por favor, aqui não vai nenhuma censura a qualquer profissão, viu? Toda profissão é digna. Toda profissão é digna, eu faço questão de estabelecer isso. Mas Nicolás Maduro era motorista de ônibus. Sabia disso? Não é que motorista de ônibus seja um profissional inferior, não é isso que eu estou dizendo. É que é um homem que não tinha nenhuma experiência política, dirigia ônibus lá pelas estradas venezuelanas e caiu na graça do Hugo Chávez. Aí o Hugo Chávez disse: você vai ser o meu sucessor. Então é um sujeito que quando chegou ao poder, muita gente se transforma. Você que está me escutando aí, eu tenho certeza que você conhece político que quando chegou ao poder se transformou completamente. Traiu aquelas pessoas que o ajudaram, não é assim? Abandonaram princípios, passaram a pisotear aquelas outras pessoas que elas acham que são inferiores, não cumprem compromissos, começam a mentir. E o pior é que, no caso do Brasil, tem uma safra de políticos jovens, gente de menos de 40 anos, que o que essa gente mente numa entrevista de 15 minutos, macaco não pula no ano. Entendeu? Infelizmente é assim. Mas no caso da Venezuela, o homem quando chegou ao poder disse: agora quem manda sou eu, está aqui e acabou, eu vou massacrar o povo. Os caras montaram um esquema na Venezuela que já vem do tempo de Hugo Chávez, que acontece mais ou menos assim. Os militares, porque quem dá sustentação ao Nicolás Maduro e que dava sustentação ao Hugo Chávez são os militares. Generais, coronéis, tenentes coronéis, os militares de alta patente. Por quê? Porque Hugo Chávez entregou e Nicolás Maduro manteve a estatal petrolífera PDVSA, que é a Petrobras de lá, sob o comando dos militares. Então, o que a imprensa internacional denuncia, nós não estamos lá, mas naturalmente o pessoal investigou e divulga, é que esses militares de alta patente, alguns já na reserva e outros ainda na ativa, faturam milhões e milhões de dólares com o petróleo da Venezuela. Então, esse povo dá a retaguarda que Maduro precisa para se manter no poder. Além disso, ele montou o que chama lá de Guarda Bolivariana. Essa Guarda Bolivariana é composta por civis recrutados pelo governo, armados até os dentes, para prender, torturar e até matar quem se opuser ao governo. Então veja que situação. Fazer parte dessa Guarda Revolucionária Bolivariana, há informações de que o Maduro trouxe de Cuba homens, 3.000. O idioma de Cuba é o mesmo falado na Venezuela, é o espanhol. Então esse pessoal não tem dificuldade nenhuma na língua, em relação ao idioma. Trouxe esse pessoal, armou até os dentes, agregou a Guarda Revolucionária venezuelana já existente, e esse povo hoje vive a descobrir quem é a oposição ao governo para tirar de circulação, denunciar, prender e prende mesmo, entendeu? Sem nenhum mandato judicial. Depois, o Nicolás Maduro montou um esquema que o Supremo Tribunal Federal de lá é todo na mão dele. Ele dissolveu o que tinha e formou outro Supremo, todo mundo subordinado a ele. No Congresso é quase a mesma coisa. E na Justiça Eleitoral vocês viram, lá é o CNE,
Conselho Nacional Eleitoral, comandado, presidido por um homem da sua confiança, e todo mundo faz tudo o que ele quer. Por quê? O dinheirão caindo nas mãos, nos bolsos e nas contas desse pessoal, enquanto que o resto da população está a pão e água sofrendo o diabo. Então, esse é o quadro, essa é a situação da Venezuela, e o que se diz é o seguinte: como os militares estão com ele, com o Maduro e dando sustentação, dificilmente ele vai cair. Na conversa de hoje do presidente brasileiro Lula com o presidente americano Joe Biden, aliás, já tem gente aí fazendo gozação, brincadeira, meme pela internet, perguntando assim: será que Biden sabia com quem estava conversando no telefone? Será que ele chamou Lula de Zelensky, ou chamou Lula de Putin, ou chamou Lula de Maduro, ou quem sabe num determinado momento ele chamou Lula de Bolsonaro? Porque vocês sabem que o presidente americano está passando por problemas cognitivos e tem dificuldade de memória e alguma coisa desse tipo. Mas dizem que na conversa hoje de mais de meia hora, 15 minutos dessa conversa foram dedicados à situação da Venezuela. Naturalmente que Lula disse o que pensa e Biden disse o que pensa, e vocês imaginem, por exemplo, eu não sei se vai chegar a isso, mas é apenas uma possibilidade, né, que existe em qualquer lugar do mundo. Você imagina se o americano cismar de invadir a Venezuela, vai acontecer naturalmente um banho de sangue, como preconizou o Maduro, se ele viesse a perder a eleição. Ele ganhou, o pau está quebrando, o povo está na rua, a polícia está prendendo, já matou gente e também tem dezenas de policiais feridos. São 6h33 agora. Outra coisa, falando sobre tecnologia, meu amigo Valfredo Ítalo, eu tive também ontem à noite, madrugada de hoje, porque a madrugada de hoje é a que passou, viu? Tem gente que acha que a madrugada de hoje é a próxima. Não, a próxima já é de amanhã. Depois de meia-noite é amanhã, já é outro dia. Mas de ontem para hoje eu tive um problema, não sei se foi só comigo ou com outras pessoas também, no WhatsApp. Foi o que aconteceu. Algumas das minhas listas de transmissão, elas desapareceram do WhatsApp, sem mais nem menos. E eu não vou reclamar do WhatsApp, porque eu não pago nada para usar o WhatsApp, entendeu? Eu já estou habituado a esses acontecimentos. Quando acontece, só tem um remédio, a gente fazer de novo. Então, hoje eu passei uma boa parte do dia refazendo as minhas listas de transmissão, de modo que se algum de vocês que está ouvindo o programa agora não recebeu nenhuma notícia hoje, não chegou aquela chamadinha do programa, não chegou a coluna política, vá me avisando aí pelo Zap para que eu recoloque vocês na lista de transmissão para que as informações cheguem automaticamente. Então a gente vai fazendo o que pode, já sentindo que essas situações são recorrentes e que quando acontece só tem um remédio. É, como dizia minha avó, ajeitar. Professor Milton Mafra aparece aqui também acompanhando o programa pelo Facebook. Vou repetir o aviso. Quem não recebeu nenhuma notícia hoje do blog Camisa 10, nenhuma mensagem do Paulo Roberto, nada, me avise pelo WhatsApp para que eu recoloque na lista de transmissão. Umas pessoas voltaram e outras saíram. Os mistérios da tecnologia. Agora mesmo o Valfredo Ítalo está de volta, quer dizer, para mim eu nem estava de volta, eu estava sempre com ele. Mas o fato é que essas distorções acontecem. Eu estou recebendo, minha gente, os números mais recentes lá da Venezuela. Olha só, 750 presos de domingo para cá, 7 pessoas mortas, 48 policiais feridos. O Ministério Público da Venezuela divulgou hoje que sedes do Conselho Nacional Eleitoral, que é a Justiça Eleitoral de lá, estátuas e instituições públicas como prefeituras, sedes do partido do governo
e outras mais foram atacadas e vandalizadas por grupos insatisfeitos com o resultado da eleição que deu vitória ao presidente Nicolás Maduro. Dados do Ministério Público mostram que os confrontos teriam causado a morte de um membro da Guarda Armada Bolivariana, no estado de Aragua, e ferido outros 48 membros das forças de segurança, resultando na prisão de 750 pessoas. Enquanto a organização não governamental ONG venezuelana Foro Penal calcula que 7 manifestantes foram mortos. O chefe do Ministério Público, Tarek William, qualificou parte desses atos como terrorismo. Na Venezuela não há protestos, há focos de pessoas delitivas armadas para agredir as outras e criar um caos para que se escale a violência a nível nacional, para que haja uma intervenção estrangeira. Estão vendo aí? Chefe do Ministério Público temendo uma invasão estrangeira. Resolve isso aqui numa parada rapidinha, são os americanos, né? Centenas de pessoas foram presas, incluindo crianças. Isso me incomoda profundamente. Estou alarmado com relatos de uso desproporcional da força por parte dessa Guarda Armada, juntamente com outras pessoas que se juntaram a essas guardas apoiando o governo. Essa turma é conhecida como coletivos. Vários manifestantes foram feridos por armas de fogo, com 7 mortes confirmadas. O que tem de imagem pela internet. Entre os atos foram derrubados uma estátua do ex-presidente Hugo Chávez no estado de Carabobo. Uma outra estátua de um índio também foi derrubada, o índio Coromoto. O fiscal-geral do Ministério Público da Venezuela disse que existem muitos adolescentes e associou esses incidentes a protestos de 2014 e 2017, conhecidos como guarimbas, que foram atos convocados pela oposição e resultaram em dezenas de mortes. Morreram manifestantes, simpatizantes, membros das forças de segurança estão feridos e transeuntes que não tinham nada a ver com os atos também acabaram feridos ou presos. Manuel Messias Lopes também está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência e uma feliz noite para você e para toda a sua família. São 6h40 na Paraíba. Aqui falando sobre essas promoções que as operadoras de telefonia celular fazem. Elas fazem fim de ano, e quando vai se aproximando o Dia das Mães, quando vai se aproximando o Dia dos Pais, também fazem. E pergunta se é uma boa comprar o telefone nessas ocasiões. Normalmente essas operadoras dão descontos na compra do aparelho, desde que você adira a um daqueles planos que eles oferecem. Então, como é que acontece? Você chega numa loja dessa aí, da TIM, da Claro, da Vivo, seja lá qual for, aí um telefone que na loja custa, por exemplo, R$3.000, eles lhe oferecem por 1.500. Mas você, olha só as condições, você tem que pagar aquele aparelho no cartão de crédito, dividir nas vezes lá que eles oferecem, 10 vezes, 6 vezes, não sei eu quantas vezes, mas você tem que assinar também um plano, automaticamente, na mesma hora, agregado àquele aparelho, e aquele plano tem que ser de, no mínimo, 1 ano de duração. Ou seja, você acaba pagando o telefone todo, entenderam? É uma jogada para atrair mais clientes ou fidelizar aqueles clientes que
já são daquela empresa. É uma boa, é melhor do que você pagar de uma vez só o telefone. Ah não, mas tem loja que vende telefone em 24 vezes. Então você vai lá, compra o aparelho em 24 vezes, pega o seu chip que está naquele aparelho velho, tira e coloca no aparelho novo. Também resolveu a situação. Eu só sei que no meu caso, respondendo a você e passando também essa informação para os demais ouvintes, no meu caso, eu não consigo trabalhar com esses planos que o pessoal tem aí, R$20 por mês, R$30 por mês, tem umas coisas assim, R$50 por mês. Para mim, aquilo ali se acaba num dia. Eu que trabalho 24 horas por dia com o telefone e com a internet, eu tenho que ter um plano ilimitado, que eu use internet e tudo durante as 24 horas do dia, 30 dias por mês. Só me serve assim. Então, isso é caro, porque você usa a internet a hora que precisar. Pifou o computador, vai para o celular. O meu custa perto de R$180, o plano que eu tenho. Agora, é como eu estou dizendo, não acaba nunca a internet, porque é caro, custa caro, você está pagando por isso, então não pode falhar. Quando alguém me diz assim, rapaz, eu comprei um chip, botei no celular, eu pago R$30 por mês, R$20, e a internet, Major? Não acaba bem rapidinho, não? Imagino eu que sim, que aqui tem 5 gigas, 10 gigas, o meu são gigas ilimitadas, para usar o mês todo. Usando ou não usando, eu vou pagar a mesma coisa, mas qual é a boa disso aí? É que na hora que precisar, tem. E quem trabalha como eu, com essa situação de notícias e de reportagens e tal, eu preciso da internet, entendeu? A qualquer hora do dia ou da noite. O doutor Pedro Paulo pergunta se eu estou satisfeito com a minha operadora de celular. Em termos, sim. O meu telefone é da TIM, desde que implantaram o celular na Paraíba. Se você for para outra, porque eu tenho também em casa telefone que trabalha com a Vivo, com a Oi, com esse negócio todo aí. Todas elas falham, todas. Aqui e ali tem uma falhando. Então, se é para mudar para outra, para ter raiva do mesmo jeito, eu permaneço aqui estou. Não tenho o que reclamar, não. São 6h44, quase 6h45 agora na Paraíba. Horas e 45 minutos, faltando 15 para as 7 na Paraíba, o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, que hoje é o conselheiro para assuntos internacionais do presidente Lula, ele voltou nesta terça-feira da Venezuela. O que os analistas internacionais estão dizendo é que Lula não deveria ter mandado ninguém para a Venezuela. Dizem que Lula deveria ter feito o mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral fez. Suspendeu a ida de 2 representantes que atuariam como observadores internacionais das eleições da Venezuela. Lula manteve a ida de Celso Amorim. Amorim foi, ficou lá no sábado e no domingo, viu todo o que propõe. Ontem ele esteve com o Nicolás Maduro, conversou, e depois foi conversar com a oposição. Conversou com a Corina Machado e com o Edmundo Gonçalves e retornou hoje ao Brasil. O que todos os analistas internacionais dizem é que o Brasil está entre a cruz e a espada. Situação difícil. Que o Brasil não reconheceu ainda a vitória de Maduro, mas também não deixou de fazer uma manifestação como se quisesse apoiar, mas está esperando que divulgue as atas da votação, etc. e tal. Ou seja, nem condena Maduro e nem absolve Maduro. Está em cima do muro. Desse jeito, meu amigo Pedro Souza, aqui no bairro do Catolé.
E esses analistas dizem que qualquer que seja a posição que o Brasil tome agora, vai ficar em maus lençóis. Porque o que Lula quer, na realidade, é que o Brasil continue sendo, e ele acha que é, um protagonista aqui da região da América do Sul. Ou seja, o país mais importante da América do Sul. E a essa altura, como o Brasil não tomou posição, todo mundo está dizendo, peraí, que liderança é essa que está esperando que todo mundo tome uma posição para poder tomar a sua posição? Hoje, no retorno a Brasília, o que foi que Celso Amorim disse? Que o Brasil deveria ter muita cautela sobre o posicionamento a adotar envolvendo essa reeleição de Nicolás Maduro. Amorim disse que falou várias vezes com o presidente Lula quando estava ainda na Venezuela, por telefone. E confirmou que o Brasil tem que ir com cautela, pisando em ovos, porque tem enorme capacidade de influência, assim como o México e a Colômbia. Os três, Brasil, México e Colômbia, são os maiores países da América Latina que têm uma visão mais progressista e que poderão ajudar a construir uma solução rumo à pacificação na Venezuela. Temos que caminhar em busca de buscar a paz. Se ele falou assim, eu não sei, mas pelo menos está escrito. Mas ele quis dizer que nós temos que caminhar em busca da paz. Amorim descreveu a situação na Venezuela como muito difícil e descartou a possibilidade de maiores intervenções, dizendo que a necessidade nesse instante é de que haja boa vontade. Celso Amorim afirmou ainda que esteve pessoalmente com Lula. Quando chegou ao Palácio do Planalto, Lula estava na ligação com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Agora, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido de Lula, divulgou uma nota ontem à noite, que eu vou divulgar agora para vocês, para que todos os meus amigos ouvintes e minhas amigas ouvintes, Carminha Lins, tenham uma noção do posicionamento do PT, Partido dos Trabalhadores. Aí você ou concorda ou discorda. Olha só o que o PT escreveu na nota. A Executiva Nacional, comandada pela deputada Gleice Hoffmann. Assim, o Partido dos Trabalhadores saúda o povo venezuelano, olha só, pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Pacífica, democrática e soberana. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores acha que tudo que vem acontecendo na Venezuela é democrático. A nota segue dizendo: temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais de outros países. O Partido dos Trabalhadores seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e do Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Entenderam aí? O PT diz assim, que Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição. E tem diálogo com a oposição lá. O homem manda meter o cacete, bota na cadeia quem se atreve a dizer qualquer coisa contra ele. E mais, a principal opositora, que era a candidata nessas eleições, ele tornou inelegível por 15 anos. Perguntou assim, ei, lá no Brasil, como foi com aquele doido, Bolsonaro? Aí disse, 8 anos, aí disse, bota 15 aqui para ela. 15 anos sem a mulher ter condição de disputar nenhuma eleição, e tem gente aqui no Brasil batendo palma e dizendo que ele precisa continuar o diálogo com a oposição. São 6h51 agora.
Presidente, hoje, terça-feira, finalmente o presidente Lula da Silva falou sobre essa história da Venezuela. E o que o presidente Lula disse, já está repercutindo nas redes sociais, foi que não tem nada de grave, nada de assustador na Venezuela. O presidente deu uma entrevista à rede Mato Grossense de televisão, que é uma afiliada da Rede Globo. Lula também comentou a nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores, que reconhece Nicolás Maduro como vitorioso. Para o presidente brasileiro, o comunicado do PT é um elogio ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas. Essa entrevista não estava na agenda oficial do presidente da República para esta terça-feira. A agenda foi atualizada para incluir o compromisso. Um trecho da conversa de Lula hoje de manhã nessa televisão foi ao ar na Globo News agora à tarde. Lula disse assim: tem uma briga, como vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre oposição e situação, oposição entra com recurso e vai esperar na justiça uma decisão sobre o processo. Aí vai ter a decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido de que é um processo normal, tranquilo, o que aconteceu na Venezuela, disse o presidente Lula. Está vendo aí, meus amigos e minhas amigas? Lula disse que está tranquilo, tranquilo. A gente está falando muito sobre essa história da Venezuela, porque isso nos afeta. Vocês devem saber que tem cerca de 700 mil venezuelanos aqui no Brasil. Aquele povo que entrou antes da pandemia, alguns durante a pandemia. E essa gente chegou, foi para os sinais de trânsito pedindo ajuda, pedindo auxílio, dizendo que estava morrendo de fome. Uns conseguiram emprego, outros não. E tem país também fronteiriço com a Venezuela, como é o caso da Colômbia, que já recebeu 3 milhões de venezuelanos. E dizem que agora é que vai sair gente, se o homem deixar, né? Porque desde a semana passada as fronteiras estão fechadas, o espaço aéreo também, está tudo controlado. E cada vez que chegam venezuelanos aqui, quer dizer, se já não bastassem todos os problemas que nós brasileiros temos para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, para ter acesso à moradia. Esse povo vem para cá e quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, tem que se alimentar, tem que ter direito à saúde, tem mulher que vai engravidar, vai nascer menino. Imagina a situação. Então, nos afeta de um jeito ou de outro. Uma boa quantidade de venezuelanos conseguiu chegar aos Estados Unidos. Aqueles que tinham algum dinheiro foram para países da Europa, estão correndo para qualquer lugar do mundo, menos querendo ficar por lá. Só fica quem não tem a menor condição de sair. Agora são 18h55, faltando 5 para as 7. Nós estamos acompanhando as principais agências internacionais, surgindo qualquer novidade durante o programa. É claro que a gente vai passando para vocês, porque o clima é tenso e o povo continua nas ruas. Agora são 6h56. O nosso amigo ouvinte Beto Farias mandou essa notícia lá de São Luís do Maranhão, e eu acabo de receber aqui das agências noticiosas que a Polícia Militar do Maranhão apreendeu hoje essa montanha de dinheiro num carro lá no bairro Renascença, em São Luís. Me mandaram aqui as fotografias, é um carro de cor vermelha, cheio de dinheiro na mala. Notas de 50, 100 e 200. Em um único bolo tinha mais de 50 mil. Algumas notas estavam soltas, espalhadas pelo interior do veículo. Outra parte estava dentro de caixas e também de valizes. Segundo o coronel Paulo Fernando, comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão,
O carro, um Renault Clio, estava abandonado há cerca de 15 dias em frente a um condomínio na rua Andirobas, bairro Renascença, São Luís. Desconfiados com o abandono do carro, os moradores fizeram a denúncia à polícia. Policiais foram até o local indicado e depois que abriram o porta-malas do carro, estava lá a botija, a dinheirama. Isso é negócio de facção criminosa, pessoal do jogo do bicho, tráfico, alguma coisa nesse sentido. São 6h57, faltando agora 3 minutos para as 7 horas. Agradecer a audiência, minha amiga Raquel Ingrid, boa noite. Ela é fisioterapeuta, é da assessoria do Dr. Johnny Bezerra, que é pré-candidato a prefeito de Campina Grande. O Lindenberg disse que tinha uma casa de apoio aos venezuelanos lá no Jeremias e que se a prefeitura não mandasse limpar, o mato e a sujeira tomavam conta de tudo. Os venezuelanos eram grudentos. Já foram embora? Não, ainda estão por aqui. Diz, é igual a Moraes ser ameaçado e ele mesmo julgar o acusado. Aqui no Brasil, né, Major? Vai fazer o quê? Aquela história do tu vais deixando e as coisas vão acontecendo. Meu amigo Luiz Rocha, limpando o que o labrogeiro do pedreiro deixou, mas na escuta. Pedreiro, labrogeiro é danado. E pintor, labrogeiro. Pintor é pior ainda, desgraça a casa toda. Pinta até, entendeu? As calcinhas da mulher. Espana tinta em tudo que é lugar. Não é assim? É. Outro dia eu estava conversando, doutor Gildo Lima, com Lourdinha Pinto, nossa amiga. Aí Lourdinha disse que estava fazendo um trabalho de pintura na casa dela e ela disse, encontrei pela primeira vez uma equipe de pintores que não deixou uma gota de tinta em lugar nenhum. Os caras tinham um cuidado. Forravam, cobriam tudo com lona, plástico, pisos, móveis. Ela disse que não deixaram cair uma gota de tinta. Isso é muitíssimo raro, porque normalmente, meu amigo pintor, ele quer ganhar o dinheiro dele, dana pincel, mete pincel e rolo para cima, sai sujando tudo e depois deixa lá a situação para você refazer. Meu amigo Tibério, será que o VLT agora sai, hein, Paulo? Se for igual à reforma da Feira Central, na qual ninguém mais fala, e também o projeto da ciclovia na Avenida Brasília, nada disso sai do papel. Olha, ano de eleição você tem que ter muito cuidado, porque esquecem os problemas existentes, normalmente, né? É o que normalmente ocorre, isso não é só em Campina Grande, não. É em tudo que é cidade do Brasil. Os caras esquecem os problemas existentes, que só pensam em voto, só pensam em eleição, só pensam naquilo, e danam-se a prometer coisas que muitas vezes nunca vão fazer. Agora, o eleitor se ilude porque quer, não é assim? Aqui em Campina, eu brinco sempre com essa situação. Em quantas eleições o pessoal ganhou voto dizendo que ia reabrir a Varig Nordeste? Ou vocês já esqueceram disso? Rendeu umas 10 eleições. A finada Varig, fábrica de fogões que tinha aqui no Distrito Industrial, ela rendeu voto. Umas 10 eleições aqui em Campina. Toda eleição, Varig Nordeste. Vamos reabrir a Varig. E os bestas entravam na onda aí, tome voto. Aí depois inventaram um negócio chamado Porto Seco. Nós vamos criar um Porto Seco em Campina. Esse Porto Seco vai dar 20 mil empregos. Como é isso? Não, porque está perto do aeroporto, nós vamos fazer esse Porto Seco, vai ser perto do aeroporto, perto da linha do trem, perto da BR, ali mais ou menos no cemitério, Campo Santo, Parque da Paz.
Esse Porto Seco, olha, nem o Porto de Santos, em São Paulo, que é o maior porto da América Latina, vai ter um movimento igual ao Porto Seco de Campina Grande. Aí rendeu voto, uma eleição, 2, 3, 4. Aí depois se marcaram, se não dá mais não para falar nesse Porto Seco não. O que é que a gente vai falar agora? Fábrica de caminhão. Ora, olha, aqui nós vamos fabricar caminhão, caminhonete, caminhão trucado, caminhão baú, carreta, tudo o que você pensar vai ser feito em Campina. 20 mil empregos nessa fábrica de caminhão. Tome voto, chuva de voto da URA, Ave Maria, vai ser uma maravilha. Nada. Só não disseram que iam trazer para cá, que iam construir em Campina um porto de águas profundas, porque o Açude Velho não tem águas profundas. Se tivesse, fosse um pouquinho mais fundo, era bem provável que alguém tivesse aparecido para dizer que ia construir um porto de águas profundas no Açude Velho. E um bocado de gente ia acreditar e votar. Aí esse ano já teve fábrica de moto elétrica, já teve ressuscitar o VLT, que é que tem mais? Vão ressuscitar a Azaleia, logo vão dizer que a Azaleia vai ser reaberta, e você vai acreditar e vai votar. Temos até que vão chorar lá no Nordeste, né? Ave Maria, é uma emoção muito grande. Alguém vai aparecer para dizer que vai agora botar para funcionar de novo a Embratex, a Coteminas. Não duvido nada. Tem sido assim, né, minha gente, ao longo do tempo. Aí cai quem quer. Cai nesse canto da sereia quem quer. Quer acreditar, acredita, a mente é sua, não tem problema nenhum. Agora, muita gente já está vacinada, né? Diante de toda essa situação. O que é que tem mais? Tem umas mensagens que eu posso divulgar, tem outras que eu não posso divulgar. Para rimar, porque se falar isso aqui, aí Paulinho sai do ar, vai ficar ruim. A gente tem que ter cautela, porque estamos no período aí em que há determinadas restrições. Olha aqui, o Flávio está lembrando. Teve a fábrica de avião também, Teve um tempo em que o assunto da moda era a fábrica de helicóptero e depois teve a fábrica de avião também. Meu amigo, cadê o avião feito em Campinas? Eu doido para voar nesse danado, até hoje ninguém ouve nem falar. Nem o Capitólio saiu, até agora. Não me pergunte por quê, que eu não sei. Meu nome é Fátima, mande tampar um buraco aqui do portal onde o rapaz caiu e morreu no fim de semana. Problemas, né? Todas as cidades têm os seus problemas, todas. Uns em maior volume, outras em menor volume, não é assim? Mas chega um período, é só você se colocar no lugar do político. Você imagine alguém que é prefeito em qualquer cidade brasileira, aí está ali, tem direito à reeleição. Essa pessoa, quando vai faltando assim 8 meses, entendeu? 5 meses, 4 meses para a eleição, vai ficando com o pensamento só naquilo. Nem dorme, consegue dormir. Rapaz, será que eu vou ser eleito? Ave Maria, eu tenho que ter voto, eu tenho que correr. Aí viaja, corre para cá, corre para lá. E os assessores ali de lado, chefe, vamos divulgar isso, lá vai. Aí, depois que se reelege, olha, tem gente que faz um excelente primeiro mandato. Isso depois que criaram a reeleição aqui no Brasil, né? Depois do advento da reeleição, que foi lá no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, alguns fazem um excelente primeiro mandato, aí ganham todo mundo no papo, se reelege, aí quando se reelege, agora eu vou tirar o atrasado, agora é minha vez, eu não posso mais me candidatar, pelo menos para esse cargo, aí, meu amigo, o segundo governo é uma desgraça. E tem uns que nem o primeiro governo presta, mas quando vai chegando, bem pertinho da eleição, aí vão virando santos, sabe? Começa por ali, é capeta, é diabo. Aí vira um anjo, depois vira um santo, quando passa a eleição, que termina a apuração, volta a virar demônio, com aqueles chifres, com aquele tridente assim, entendeu? Os olhos saindo fogo e cuspindo labareda também, vira o demônio elevado à quinta potência. Mas já ganhou todo mundo no barco, vai fazer o quê?
se referindo aqui a políticos que, segundo ele, ficam em cima do muro, e ele cita aqui algumas figuras do universo político paraibano. E no que diz respeito a Romero Rodrigues, tem uma pergunta aqui: como é que Romero vai sair dessa? Olha só, você que é eleitor em Campina Grande, você que é eleitor na Paraíba, você escutou alguma vez o deputado Romero Rodrigues dizer que era candidato? Alguém tem alguma declaração de Romero dizendo que seria candidato? Não. Não tem. O que a imprensa divulgou o tempo todo foi que Romero nunca bateu, nunca se afinou com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, a quem ele elegeu. Todo mundo sabe que o principal cabo eleitoral de Bruno foi Romero, tanto que elegeu em primeiro turno. Mas você ouviu, nesses 4 anos aí, 3 anos e meio de governo de Bruno Cunha Lima, você escutou alguma vez Romero Rodrigues dizendo que seria candidato contra Bruno? Eu não tenho conhecimento. Eu vivo isso. Agora, todo mundo começou a dizer, o povo da imprensa e as pessoas que não gostam do atual prefeito de Campina Grande, começaram a dizer que Romero era a única chance de derrotar Bruno e que ele deveria voltar a ser prefeito. Romero ficou calado o tempo todo. Nunca disse. Os aliados, os ex-secretários, os amigos, vereadores, gente da família e tal, o primo dele, que é vereador, Márcio Melo, mas Romero nunca disse que seria ou que não seria. Nunca disse. Então, como o ouvinte está perguntando aqui agora, como é que Romero vai sair dessa enrascada? Romero nem entrou na enrascada. Ele não entrou, não. Agora, se tivesse declaração dele, esse governo não presta, me arrependi de ter trabalhado para eleger Bruno Cunha Lima e tal, aí sim. Mas ele nunca disse. Quem falava era Tovar Corrêa Lima, era Márcio Melo, entendeu? E outros. Então, não tem saída mais fácil para Romero, se ele não for candidato. Ele vai chegar, peraí, meu amigo, eu disse algum dia que seria candidato. Você é quem quer que eu seja candidato, mas eu não quero ser. E aí? Então a gente tem que trabalhar com, olha, a realidade. Uma coisa é o que eu quero que aconteça, e outra coisa é o que vai acontecer. O que vai acontecer pode não ser aquilo que eu desejo, que eu quero. É desse jeito. Então, na política, assim como no esporte e em outras atividades da nossa vida, a gente vai mentalizando aquilo que a gente aspira, deseja, almeja, e você imagina que aquilo vai acontecer. Mas não é como a gente quer que as coisas aconteçam. O que vai acontecer na sucessão municipal de Campina Grande, ninguém sabe. Hoje ninguém sabe. Daqui até segunda-feira, minha gente, o caldeirão vai ferver. O caldeirão vai ferver, vai transbordar. Dizem que surpresas vão acontecer. O que a gente pode fazer? Não tem o que fazer. É aguardar os acontecimentos. Briga interna, entendeu? Gente que quer se matar dentro de casa, quando sai na rua é tudo rindo, entendeu? Da boca para fora. Essas coisas todas que acontecem. Então, nessa reta final das convenções, está todo mundo agitado, correndo para lá, correndo para cá, com medo de levar uma rasteira, porque tem gente que no último dia, na última hora, vai trair, vai ser traído. Coisas que ninguém imagina hoje que possam acontecer, vão acontecer, e nós precisamos entender que na política é assim. Uma coisa é certa: esse povo da política, esse povo, força de expressão, os agentes políticos, eles não dão murro em ponta de faca. Só dão passo medido, calculado e pesado. Todos para se manter no poder. Todos, sem exceção. O eleitor é apenas um detalhe. É um instrumento para se atingir aquele objetivo. Tenha isso na sua cabeça. Agora, não interessa se é esquerda, se é direita, se é centro, qualquer partido, qualquer um. Quem você nunca imaginou que um dia estivesse junto, daqui a pouco está abraçado. Se na outra eleição for mais conveniente se separar de novo, se separa, escolhendo de novo. Tem um discurso na ponta da língua e você embarcando nessa canoa. Quando os políticos brigam, político A briga com o político B, os eleitores também brigam por tabela. Aqueles que são teleguiados brigam, tem gente que mata, que morre, se intriga, é uma confusão danada. Aí mais tarde os dois políticos estão abraçados no mesmo palanque. Aí eles aqui também começam a se abraçar. É engraçado.
Daqui a 2 meses brigam de novo, eles brigam também, vão se dividindo, vão entender, você vai fazer o quê? Então, meu amigo, acostume-se com essas coisas, acostume-se, tudo isso é em torno do poder. Acordos que estão sendo feitos agora, acordos verbais, pactos que estão sendo firmados, gente que você nunca tinha visto junto, mesmo falando, beijando a testa do outro, elogiando, era só paulada e estocada. Está todo mundo agora fazendo promessas, juras de amor, que podem se confirmar ou não. Tem gente que vai ter decepção ainda esse ano. Ainda esse ano tem trato que vai ser quebrado. Já durante a eleição de outubro. Pode anotar o que Paulinho aqui está dizendo. Quem viver, verá. Como dizia o saudoso tribuno Vital do Rego, tempo ao tempo. E Collor de Mello costuma dizer que o tempo é o senhor da razão. A gente volta já já com a coluna política e com outros temas levantados pelos ouvintes. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar desse crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos para isso. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Queimar lixo dentro de casa é crime. A queima do lixo é um ato criminoso, mesmo quando dentro de propriedade particular. Isso porque, segundo a Lei de Crimes Ambientais, são jogados na atmosfera resíduos dos materiais queimados, causando poluição e possíveis danos à saúde humana. A punição pode ser de multa e detenção de 6 meses a 1 ano. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores do carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água. Se alimenta usando água. Se locomove em veículos que utilizam água. Respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Você sabia que o brasileiro é apaixonado por rádios e que agora pode ouvir mais de 100 mil rádios no celular? Para isso, basta instalar gratuitamente o aplicativo Radiosnet, acessando o site radiosnet.com.
19 minutos na Paraíba, 7h19 agora. O Tibério está aqui se manifestando sobre essa história do antigo Cine Capitólio. Tem uma versão que foi apresentada pelo secretário de Planejamento do município, Félix Araújo Neto. Há uma decisão de uma juíza aqui da comarca de Campina Grande, dando 10 dias para que a construtora retome o trabalho. A construtora pode obedecer à decisão judicial ou pode ter recorrido e sair uma decisão diferente dessa aí. O fato é que se você for hoje lá no Capitólio, não tem nada sendo feito. Porque a prefeitura tem uma versão, a construtora tem outra. Então, você vai fazer o quê? Tem que ouvir os dois lados. Um lado deve estar faltando com a verdade. Não me pergunto qual é, que eu não sei. Agora, se sair uma decisão de uma juíza mandando a construtora retomar a obra, é porque essa juíza deve ter sido convencida através de documentos, de provas, de que a prefeitura estaria com a razão. Mas, como foi uma decisão monocrática, ou seja, de um só membro, ou membro, como queiram, do Tribunal de Justiça da comarca de Campina Grande, e isso pode ser analisado por um colegiado, a gente nunca pode dizer que a coisa já está resolvida. O fato é que mesmo que recomece agora, não vai terminar, Major, daqui até a eleição. Não vai terminar daqui até o fim do ano, provavelmente não vai. E fica aquele negócio ali horroroso, feio, no centro de Campina Grande, sem servir para nada, vendo a hora uma desgraça, aquela parede cair por cima de pessoas. Olha, os mais antigos, os mais velhos, os mais entrados nos anos com os quais a gente conversa, eles dizem que, antigamente, é claro que hoje em dia, se você fizer um negócio desse, é um escândalo, né? Torna-se destaque na internet, vai para o mundo todo, vira meme e tal. Mas dizem que Campinas já teve prefeito, é o caso de Vernier Vanderlei. Vernier Vanderlei, ali, por sinal, em frente ao Capitólio, no meio da Floriano Peixoto, onde já teve uma pequena rota, um pequeno girador ali, tinha um girador com, acho que era um relógio antigamente. Diz que ali era a Igreja do Rosário. Aquela Igreja do Rosário que fica lá no bairro da Prata, ela era construída no que hoje é a Floriano Peixoto, ali de lado da Praça da Bandeira, em frente ao Capitólio, perto do Café Aurora. E sai, não sai, e Vernier queria abrir a Floriano Peixoto e tinha a igreja no meio do caminho. Para lembrar aquele poema de Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, meu amigo Fábio Medeiros. Aí tinha uma igreja no meio do caminho. Aí no fim de semana o Vernier Vanderlei chegou assim, derruba a igreja. Ele tinha tentado convencer o bispo da época, não sei se era Dom Anselmo de Petrula, ou se era outro, a mudar a igreja de lugar. E a diocese não concordava de jeito nenhum. Aí, quando foi no fim de semana, o prefeito juntou umas 5 máquinas pesadas, patrol, escavadeira, não sei o que e tal. Derruba essa droga dessa igreja aí. Não pode, o prefeito sou eu. Pá, derrubar a igreja. Meu amigo, apareceu padre, bispo, coroinha, sacristão, freira, todo mundo excomungando Vernier. Vá construir a igreja lá na Prata. Na época, meu amigo, você saía ali de frente do Capitólio para ir lá para a Prata, onde hoje é a Igreja do Rosário, era uma distância, entendeu? Ninguém jamais imaginava que Campina Grande fosse crescer para aquele lado. E o prefeito tirou. Eu quero abrir uma avenida, vou deixar uma igreja no meio do caminho, podendo mudar lugar. Você imagina um caixão de sabão daquele que a gente chama o antigo Capitólio. Fosse no tempo de Vernier Vanderlei, não tinha IFAEP, governo do Estado, né? Derruba esta cabeça de porco e está derrubado e pronto. Depois que derrubar, ninguém leva. Aí no instantezinho ia inventar um negócio para fazer. Mas hoje em dia ninguém pode fazer isso. Eu estou dando exemplo do que acontecia no passado para você ter noção de como era que a banda tocava. O sujeito era eleito prefeito ou governador, ele tinha sangue no olho.
sabia que ali o povo elegeu para ele gerenciar, para ele resolver a situação, e ele chegava e resolvia mesmo, e acabava a história. Hoje em dia, Ave Maria, só de falar nisso aqui, só de contar essa história, eu já posso ser excomungado. Imagine o cara que mandou derrubar a matriz. Tinha gente que pegava um período assim de Semana Santa, um feriadão, sabe? Carnaval, descia todo mundo para a praia, a cidade ficava deserta, derruba essa casa aí, uma casa bem antiga que ninguém queria que derrubasse, patrimônio histórico, cultural, não sei das coisas, derruba esse negócio, né? Pá, pá. Quando o povo voltava depois do feriado, soltava o terreno. Quem foi? Ninguém sabe, ninguém viu. Caiu. Vamos à nossa coluna política de hoje, como foi a conversa com a Chieta Araújo, lá na Rede Ita de televisão. A coluna política vai ao ar sempre por volta do meio-dia. É um jeito diferente, mais leve, mais suave que nós encontramos de falar sobre os assuntos da política. Acompanhe o nosso bate-papo desta terça-feira. 11h56. Estamos de volta para seguir aqui agora com as notícias policiais. Ou melhor, notícias políticas. Se você quiser que eu fale sobre polícia também, eu falo. Eu sei que você sabe tudo, mas assim, as policiais já foram, agora e de vez em quando tem polícia na política também, né? Tem política na polícia. De vez em quando tem, viu? Fala, Roberto, bom dia. Bom dia, Anchieta. Meus amigos, é impressionante a gente vendo essa matéria aí, que aqui a Anchieta mostrou, 50 quilos de cocaína, rapaz. Você sabe que são 50 quilos de qualquer produto. 50 quilos é um saco de cimento, se você olhar direitinho, não é? Um saco de cimento. Então, daqui que esse produto todo seja cheirado, porque aquilo você cheira, como dizia a minha avó, de nargadinha em nargadinha, né? Então deve ter muita gente cheirando esse negócio, né, para vender tanto assim. Falta impressionante, rapaz. Agora, a polícia agindo assim, já que a Anchieta falou na questão policial, vai desfalcando financeiramente o pessoal que forma essas organizações criminosas. E é exatamente o objetivo, né? Você desfalca, sufoca financeiramente e... Aliás, se você pediu para falar sobre polícia, agora há pouco o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou que nos últimos 2-3 dias foram apreendidos 1.000 celulares em presídios brasileiros. 1.000. Uma ação do Ministério da Justiça com as polícias estaduais. 1.000 celulares, 800 e tantos carregadores, 900 e tantos chips e sabe o que mais? Roteadores de internet dentro das celas de alguns presídios. Então, com beisebol os casóis está tudo dominado. Complicado, viu? Pois bem, minha gente, é esperado para hoje ainda a publicação do decreto do governo Lula, do governo federal, estabelecendo onde é que serão as tesouradas, em que ministérios. Dei uma olhada agora há pouco no Diário Oficial de hoje que não trouxe nada. Então, a informação de Brasília dá conta de que circulará ainda hoje uma edição extra do Diário Oficial que não vai falar em valores. Sabe-se que os cortes serão em torno de 15 bilhões. Mas o decreto vai dizer assim, Ministério de Transportes, 2 bi, por exemplo, saúde, não sei quantos, educação e por aí vai, cidades, assistência social. Então, esse decreto é esperado para, ainda hoje tem repercussão na mídia, está aqui, a Haddad tirou férias, viu? A Haddad viajou em meio a discussões sobre o congelamento orçamentário de 15 bi. Durante a ausência do ministro, olha quem está lá, Danilo Durigan, que é o número 2 dele hoje no Ministério, é Dário, né? Dário Durigan, ou Dario, alguns chamam Dario, porque não tem um acento aí. Então, isso é esperado para hoje. E tá esteve todo mundo correndo aí nos ministérios, será que vão cortar no meu, um ministro, outro e tal? O chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que todo mundo vai sofrer de algum modo. Olha só o que ele falou. E é sempre doloroso cortar, né? É sempre difícil cortar, porque você não está cortando coisas que são essenciais, que estavam previstas. Então, nós vamos fazer, seja o bloqueio, seja o contingenciamento, os dois juntos vão alcançar 100% dos ministérios. Todo mundo dará a sua contribuição para alcançar esses 15 bilhões. 100% dos ministérios? Todos os ministérios.
uns mais e outros menos. Então, naturalmente haverá choro e ranger de dentes, mas aguarde que muita coisa que está sendo tocada pelo governo federal e muita coisa que foi anunciada vai acabar por não acontecer, diante dessa tesourada que o governo vai dar no orçamento. Pois bem, e tem mais, se os 15 bi não forem suficientes, novos cortes serão feitos, pelo menos é o que o presidente está dizendo. Vamos lembrar que a gente passou do meio do ano agora, né? A gente tem um bocado de mês aí. Pois é, estamos no segundo semestre, acabando o 7º mês do ano. Há pouco tempo Lula não falava em corte, ele dizia que aquilo que for para o social não devia ser considerado despesa, e sim investimento, alguma coisa desse tipo, mas agora o presidente disse que aprendeu com a mãe dele, Dona Lindu, que a gente só deve gastar aquilo que ganha. Nenhum centavo, ele não lembrou disso antes, né? Lembrou agora. Que engraçado, né? Coisa do Brasil. Minha gente, Celso Amorim, ex-chanceler, que hoje é o assessor para assuntos internacionais do presidente Lula, decolou de Caracas de volta para Brasília agora às 10 horas da manhã, está voando nesse instante. E curioso é que ontem Celso Amorim, representando o governo brasileiro, esteve com Nicolás Maduro e depois esteve com Dona Corina Machado e também com o doutor Edmundo Gonçalves. Esteve com a situação e a oposição da Venezuela. Isso também é destaque hoje, porque, veja só, Celso Amorim, temos aqui um flagrante do doutor Celso, na Venezuela, Celso Amorim se reuniu com Maduro e com a oposição. E o Brasil está, como a gente gosta de dizer aqui, entre a cruz e a espada. Porque não tomou uma posição ainda. Vários países do mundo já tomaram essa posição, ou de reconhecer a eleição de Maduro, ou de condenar. O Partido dos Trabalhadores ontem divulgou uma nota dizendo que foi tudo democrático, tudo nos conformes, que ninguém deve se intrometer na questão interna da Venezuela. E claro que a repercussão é grande. Se o Brasil não tomar uma posição, quer para um lado, quer para o outro, vai ficar enfraquecido, pelo menos em termos regionais. E hoje à tarde haverá um telefonema de Lula para Joe Biden. Os dois vão conversar. Joe Biden fala português e Lula fala inglês, então em qualquer idioma que for, não vai ter problema. O que o governo brasileiro está dizendo é que, no caso do governo, é que está aguardando umas atas já, né? Essas atas, ninguém teve acesso até agora. Mas vai ter que ir, né? Agora, eu fico imaginando o seguinte, olha só, os meus neurônios até que ponto vão. Não é o caso. Mas imagine, terminada uma eleição aqui no Brasil, de acordo com as nossas regras, com as nossas leis, se um outro país dissesse assim, eu só reconheço esse resultado se você mandar as atas daí. Alguém iria mandar? Mas aqui não tem os comprovantes? Sim, mas vai mandar para quê? Qual é o interesse, né? Porque se a eleição é minha, é no meu território, que satisfação eu tenho a dar a outro país? É mais ou menos por aí, é apenas um pensamento meu. E o doutor Edmundo Gonçalves, que perdeu, mas que se acha vencedor, aliás, a Venezuela tem um negócio interessante. Na outra eleição, o Maduro ganhou, mas Juan Guaidó dizia que ele era o presidente. E foi recebido no mundo todo como presidente. Foi sem nunca ter sido. Mais ou menos como a viúva porcina. Pois agora foi Gonçalves que falou ontem sobre o resultado. Falo com vocês com a tranquilidade da verdade. Quero dizer a vocês com total responsabilidade a todo o povo venezuelano que teve sua vontade expressada através do seu voto. Vamos respeitar. Esse é o único caminho para a paz. Temos nas nossas mãos as atas que mostram a nossa vitória categórica, matematicamente irreversível. Quero agradecer à comunidade internacional pela solidariedade e apoio à Venezuela neste momento. Nossa vitória é histórica. Ganhamos em lugares que nunca tínhamos ganhado antes neste país. Queremos que se respeite cada um dos milhões de venezuelanos que saíram para votar. Um povo livre é um povo que se faz respeitado. Ou seja, todo mundo ganhou a eleição lá. Na outra foi assim, Juan Guaidó foi inclusive recebido aqui no Brasil por Jair Bolsonaro, e onde chegava pelo mundo era recebido com honras de chefe de Estado, sem ser. É curioso, né, esse negócio. É como se Bolsonaro chegasse hoje na Europa e o país disse, o presidente é o senhor, bota a banda para tocar aí. Então, coisa assim, muito complicada. Olha, a política é quase a mesma no mundo todo. Mudam só pequenos detalhes. É umas coisas que só mudam de endereço. Exatamente. Aliás, a nossa boca maldita de amanhã está sendo preparada em cima disso. Né? De quem fala mal, depois fala bem, entendeu? De quem fala bem, depois fala mal. Mais ou menos por aí.
No domingo à noite, o presidente da República, Lula da Silva, ocupou Rede Nacional de Rádio e TV para fazer uma espécie de balanço, prestação de contas de 1 ano e meio dele à frente do Palácio do Planalto. Pouca gente assistiu, porque no domingo, né, muita gente se desliga da televisão, e isso nem foi anunciado antes. Mas num trecho que nós separamos, Lula disse que o Brasil estava fora do mundo, o Brasil agora voltou ao mundo e voltou a ser reconhecido no mundo, no globo terrestre todo. Vamos ver aqui. O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais fóruns internacionais. O Brasil voltou ao mundo. E o mundo agora vai passar pelo Brasil. Em novembro, vamos sediar a reunião da cúpula do G20, o grupo das economias mais importantes do mundo. Vamos colocar no centro do debate internacional a aliança global contra a fome e a pobreza. Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super ricos, que já conta com a adesão de vários países. Ano que vem, vamos sediar a reunião dos BRICS e receberemos a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP30 em Belém. Chegou a hora de trazer o debate sobre o futuro do planeta para o coração da Amazônia. Este é o resultado de uma diplomacia ativa e altiva. O mundo voltou a acreditar no Brasil, na capacidade do nosso povo e em nosso compromisso com a democracia. Viu aí? Eu falei com o Napoleão de Castro, que vem em seguida. Napoleão falou com o presidente Lula e perguntou qual é a camisaria que está preparando esses colarinhos das camisas do presidente, porque nós vamos encomendar alguns aqui para mim e para Anchieta Araújo. Impecável. E os compromissos de hoje do presidente Lula? Eis a agenda enxuta, viu? Agora, cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, lá em Brasília. Depois, Lula vai sancionar o projeto que cria o Conselho Curador do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União. E 5 horas da tarde, o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, será recebido pelo presidente Lula. Muito bem, a agenda está mais enxuta aqui. Reginaldo perguntando se a primeira-dama, Dona Janja, já voltou da França. Eu não tenho essa informação. Sinceramente, eu não tenho, né? Eu não tenho. Pois bem, vamos ao plano local. A nossa Paraíba, o Partido Republicano anunciou no dia de ontem que essa história de Romero Rodrigues já era. O candidato agora é Johnny Bezerra. Isso foi anunciado pela alta cúpula, pela média cúpula e até pela baixa cúpula, ou seja, pelo alto clero e pelo baixo clero do Republicanos. Olha aqui, começa pelo alto clero, que é o Mota, né? Oficializa apoio à pré-candidatura de Johnny Bezerra e afasta os Republicanos de Romero. Vamos ver agora mais um. Deputado Murilo Galdino, Republicanos muda local da convenção em Campina Grande, vai ser agora naquela casa de shows perto da nossa Unifacisa, a Arena Middle, né? Então, seria um local menor, agora vai ser um local maior, porque o Republicanos quer fazer um negócio com pompa e circunstâncias. No caso, eu acho que vai ser junto com a Johnny. Exatamente, é tudo junto agora. E Johnny critica a indefinição de Romero Rodrigues, comemora apoio dos Republicanos e diz que quer unir toda a oposição aqui em Campina Grande. O fato é que Romero, se dissesse hoje que seria candidato, não tem mais o PSB de João Azevedo, nem tem mais o Republicanos, o PSB de João Azevedo e de Johnny, e nem o Republicanos, que pelo visto bateram o martelo, né? Se bem que dizem que alguma surpresa pode acontecer. Até porque tem gente lutando convenção da noite, né? Noite de segunda-feira. Horas de prazo. Noite de segunda-feira, diz que os tambores vão rufar, os clarins vão tocar, e a grande surpresa vai ser na noite do dia 5, que é a próxima segunda-feira. A novela Romero não está decidida, não está definida, mas o ex-deputado Pedro Cunha Lima tem um palpite. Olha o palpite de Dom Pedrito. Pedro acredita que Romero fica com Bruno e defende que Romero indique o vice Rodrigues, esposa do deputado federal. São as conjuminências. Ele e Efraim ultimamente têm defendido essa história aí, né? O problema é todos os pais. Como dizia Pedrinho Cangula quando jogava futebol, os compromissos bocais que estão sendo feitos hoje, ninguém garante que daqui a 2 anos isso vai ser cumprido. Porque na política muda de uma hora para outra, é como a nuvem. Muda de uma semana para outra. Aí você firmar um compromisso hoje
para 2026, tem gente assumindo compromisso para 2030. Esperando que vai ser. Aí, meu amigo, mas depois o cara diz, eu tô moco, eu não disse nada. Não é assim? Pois bem, e o governador João Azevedo, ontem, lá em João Pessoa, bateu o martelo de que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, vai apoiar a candidatura de Nilvan Ferreira, quem diria, hein? Na cidade de Santa Rita, e também comentou a possibilidade, já aventada pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino, dele, Adriano, ser candidato a governador em 2026 com o apoio de João. Aí João disse, tudo bem, mas vamos passar primeiro por 2024, depois a gente pensa em 2026, olha só. João diz que é possível apoio a Galdino para o governo, isso pode ser debatido, porque precisamos primeiro passar por 24. Está correto, né? Tem uma eleição aí esse ano, depois dessa eleição, dependendo do resultado, aí você fala na eleição seguinte. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. A boca maldita de hoje vem da Venezuela. Você sabe que teve muitas manifestações ontem naquele país, de um lado do Maduro, o pessoal comemorando o resultado proclamado pelo CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, correspondente ao nosso Tribunal Superior Eleitoral, e a oposição toda ela chiando, reclamando, dizendo que o opositor, o nosso Edmundo Rodrigues, teve 70% dos votos, mas que tudo foi fraudado lá, mesmo com a votação tendo sido feita de forma eletrônica. E saíram motociclistas, as motocicletas, como Bolsonaro fazia aqui no Brasil, foram feitas ontem em vários estados, em várias províncias, em várias cidades da Venezuela. E um rapaz que não possui moto pegou o seu alazão, um cavalo manga larga, machador, e saiu entre as motos, no osso, feito cavalo de índio, sem sela, sem arreio, sem nada, e saiu lá fazendo a sua manifestação. Reservamos isso para a nossa boca maldita de hoje. Coitado do cavalo. Esqueci, pobre do cavalo. Correndo acompanhando as motos e ainda estragando os cascos ali, que casco de cavalo, segundo o criador Reginaldo Basto, são como as nossas unhas, né? Vai arranhando ali, vai danificando, vai corroendo tudo. E pra gente finalizar, ao chegar aqui na televisão, eu não vou dizer qual foi o colega homem, me chamou na redação e disse assim, perguntou, é verdade que se eu levar a minha esposa no salão de Onildo Cabeleireiros e ela passar lá 1h30, 2 horas, ela sai 10 anos mais jovem? Aí eu respondi, 10 não, ela sai uns 15 anos mais jovem. Com certeza. Foi o nosso caso hoje, já com o Nildo. Batemos um papo. Ele queria dar uma geral, ele queria fazer unha, manicure, pedicure, não sei o que, não, senhor. É bastante cortar o nosso cabelo e nada mais. Né? E o cafezinho? O papo, né? E o Júnior, né? Ah, o Júnior ganhando presente. Ah, meus amigos. Fazendo pose, né? Rapaz. Amanhã eu vou mostrar. Será que eu vou pedir autorização? Você eu vou mostrar uma foto que eu tirei. Vai direito autoral, né? Direito de imagem, direito de imagem. Exatamente, a foto que eu tirei lá, rapaz. Você vem presente, viu? Presente, a legítima, viu? Acaba amigo de Paulo assim, viu? É só presente. É isso aí, Paulo. Até amanhã. Um abraço, amigo. Até amanhã. Foi o papo com a Anchieta Araújo na nossa coluna política da Rede Ita de televisão. 7h42 agora. Meus amigos, minhas amigas, vamos às últimas de hoje, as mensagens enviadas pelos nossos amigos e nossas amigas ouvintes. A primeira delas, Marinaldo está dizendo que é republicano desde que nasceu. O ouvinte está se referindo ao presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Marinaldo Cardoso. Ora, se Marinaldo está no Republicanos
e ou ficava no Republicanos ou não teria legenda para disputar a cadeira na Câmara esse ano, ele vai ter que se submeter às regras do Republicanos. O candidato do Republicanos, pelo visto, vai ser Dr. Johnny Bezerra, então o Marinaldo vai ter que fazer campanha para Johnny, embora o coração esteja batendo por Bruno. A gente sabe das ligações afetivas e quase umbilicais entre o prefeito de Campina Grande e o atual presidente da Câmara. Outra mensagem aqui. Nessa Olimpíada, todo dia os caras da Globo dizem que tem um rei, que tem uma rainha, e no final só tem plebeu. Diz aqui o ouvinte Aloísio Souza. No handebol levamos a segunda surra hoje. Semana passada a goleira era uma deusa, era uma rainha. A outra rainha do skate só trouxe medalha de bronze. É rei todo dia, rainha todo dia, ninguém ganha nada. Está dizendo aqui o nosso ouvinte. O outro faz a seguinte afirmação. Um colega seu falou hoje uns 10 minutos no rádio com o microfone fechado. Isso acontece praticamente quase todo santo dia, né? Alguém fecha o microfone, ou o operador, ou o próprio locutor, porque tem rádio onde a chave do microfone é no próprio microfone. Aí o locutor vai atender uma ligação ou vai dizer uma coisa ao colega do lado, que ele não quer que o público ouça, aí ele fecha o microfone. Diz aquilo que queria dizer e depois esquece de abrir o microfone. Aí quando volta para ele, ele fica falando no seco. E em outros casos, é o operador que é ruim de serviço. Aí ele fecha o microfone e esquece de abrir. Tem um jeito de resolver isso, que eu toda a vida fiz, desde que comecei no rádio. Eu só entrava, quando eu trabalhava em rádio comercial, eu só entrava no estúdio de uma rádio, levando a minha pastazinha, no tempo da pasta 007, e depois o tipo de pasta que sucedeu a 007, e dentro dessa pasta tinha sempre um radinho e um fone de ouvido. Com R$20 no camelô você resolve isso. Compra um radinho, um fone e leva para o estúdio. Aí você sintoniza o rádio naquela emissora na qual você está falando e bota o fonezinho no ouvido. Na hora em que você ou alguém falar e não sair, você vai dizer, opa, está fora do ar. Mas só que nem os operadores fazem isso, porque os donos das rádios ou os diretores também não sabem, não são do ramo, e nem os locutores fazem. Aí pode falar, deixar 2 horas de microfone fechado, que se não for o ouvinte ligar e dizer que não está ouvindo nada, ninguém no estúdio vai saber. É o tipo de rádio que se faz hoje na Paraíba. Doutor Paulo Roberto escreveu assim, botou 2 pontos. Pelo buraco, não, quem é responsável pelo buraco onde o motociclista caiu e morreu no último sábado aqui no Portal? Meu amigo, você está perguntando a pessoa errada. Vocês que moram aí é que devem saber quem abriu esse buraco, se foi prefeitura, se foi Cagepa, se foi uma construtora, quem foi. Deve ter uma placa, deve ter um cavalete, não sei, alguma coisa aí. Quem mora aí é quem sabe. Aliás, eu tenho alguns ouvintes nessa área e mando um abraço aqui para o Edivaldo Alves, que é meu ouvinte de todos os dias e que mora aí num desses portais, porque tem vários portais hoje em Campina Grande. São 19h47 na Paraíba, pontualmente 7h47. Paulo, meu nome é Maxwell. Quem foi o barbeiro da batida entre 2 aviões no aeroporto de Congonhas, em São Paulo? Meu amigo, eu não sei. Eu tomei conhecimento de que um avião bateu no outro, mas o que a imprensa divulgou, já reverberando um pronunciamento da AENA, essa mesma empresa que administra o aeroporto de Campina Grande e o de João Pessoa, a AENA, que é uma empresa espanhola, é ela também quem administra o aeroporto de Congonhas. Essa AENA divulgou uma nota dizendo que foi um defeito naquele que a gente chama de tratorzinho, porque avião não dá ré, né? Efraim Filho não disse que foguete não dá ré,
Foguete não dá ré, moto não dá ré e avião também não dá ré. Então o avião, quando ele está estacionado lá em Congonhas, por exemplo, aí vem aquele tratorzinho que a gente chama, empurra o bicho para trás até fazer aquela curva, aí sai, desengata e o avião vai para frente, só anda para frente. Diz que nessa manobra deu um defeito lá naquele tratorzinho e aquilo ali eles chamam de operação pushback. Empurra para trás seria mais ou menos, né? Uma tradução assim bem rudimentar. Aí parece que faltou freio no tratorzinho, não parou, empurrou o avião para cima do outro e o de manter foi feito. Resultado, os dois aviões ficaram levemente danificados e precisam passar por reparos para poder voltar a voar. O ruim de tudo aquilo foi que os 2 voos foram cancelados, todo mundo que estava dentro dos aviões precisou descer, todas as bagagens foram tiradas e esse pessoal foi sendo acomodado em voos que saíram posteriormente, ou seja, atrapalhou a vida de centenas de pessoas. Outra questão aqui, é verdade, 50 quilos de cocaína dentro de um carro no Conjunto Luiz Campos, é o que a polícia anunciou e mostrou as imagens, né? A gente lá na televisão recebeu 50 quilos só de cocaína, fora a maconha que tinha também. É gente demais, né? Cheirando e fumando. E tem mais uma aqui pra gente concluir o programa por hoje. Deixa eu ver se chegou mais uma. Tá aqui. Dole 1, Dole 2, Dole 3, tá. É sobre política. Olha o que escreveu aqui, ouvinte. Se um dia Vitalzão é como ele se refere ao doutor Vital do Rego. O doutor Vital do Rego faleceu. Ele disse assim: se um dia Vitalzão se aliou a Ronaldo e a Cássio Cunha Lima, eu não vejo nada demais em veneziano Vital do Rego ter se juntado à família Cunha Lima. É o pensamento do ouvinte que a gente diz aqui. Ele disse que não é nada demais, não tem nada demais. O problema todo é justificar, né, o que os Cunha Lima diziam com o veneziano: prefeito do lixo, acabou Campina Grande, deixou o salário atrasado, entendeu? Não pagou a ninguém, as cozinhas comunitárias, esculhambavam. Até 6 meses atrás era o prefeito do lixo. E o que veneziano dizia com os Cunha Lima: grupo dos 25 anos, acabou Campina, entendeu? Todo mundo passou a borracha em tudo isso, todo mundo agora está na paz, todo mundo agora está na tranquilidade, e você que brigou por causa de Cunha Lima e veneziano, família Vital do Rego e família veneziano, agora você fica por aí batendo palma para todos os dois, está todo mundo junto, não é assim? São 7h51, chegou a hora de pedir as bênçãos, professora Jovita, para todo mundo que acompanha o nosso programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu vou fazendo aquele lembrete de que jamais teremos outra terça-feira com a data de 30 de julho de 2024, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem o que eu estou fazendo por aqui. Este é o dia número 212 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 154 dias deste ano bissexto, deste ano da graça de 2024. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É
Estamos concluindo o nosso Cidade em Revista de hoje, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através desse bate-papo, dessa troca de ideias, dessa interação na Assembleia que nós formamos para fazer reflexões sempre a partir das 18 horas. Nunca esqueça, mentalize, a Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão previstos para amanhã, primeiro na televisão, na Rede Ita, quando estaremos com a nossa coluna política. E depois aqui às 18 horas, encerrando o mês de julho, em mais um programa A Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, No seu dia a dia. Paulo Roberto, No seu dia a dia. Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 Mercedes.